Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos estudar um pouco hoje neste vídeo, um pouquinho sobre trocas de calor. Porém, o nosso estudo vai ser trocas de calor com um sistema isolado, certo? Então vamos anotar aqui do lado. Sistema isolado. Beleza? Então, bora lá. Sistema isolado e também que não ocorra mudança de estado físico. Então, o estado físico não vai mudar. O estado físico da substância aí, né? O estado físico não muda. Beleza? Então, olha só. Vai ocorrer uma troca de calor entre dois ou mais objetos ou corpos. O nosso sistema térmico aí é um sistema isolado e o estado físico não muda, ou seja, quem está sólido permanece sólido, esquentando ou esfriando, e quem está no estado líquido permanece líquido, seja esquentando ou esfriando, e assim por diante, ok? Então, bora lá. Já que o meu estado físico não vai mudar, o que interessa agora, ó, eu quero calcular então a energia, eu preciso dela. Então eu vou usar o nosso macete, certo? Então essa equaçãozinha que a gente já aprendeu, né, o macete aí, ó, Q igual a M vezes Czinho vezes ΔT, onde M é a massa, Czinho o calor específico, ΔT é a variação de temperatura e Q a quantidade de energia, beleza? É usado para quando o corpo está esfriando ou, né, esquentando, né, que ele não está mudando de estado físico, beleza? Então, vamos fazer um alerta em torno do ΔT. Então, o ΔT, gente, a gente já sabe que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Por que eu estou, né, colocando aqui essa observaçãozinha para a gente dar uma olhada? Bom, se a minha temperatura final é maior que a inicial, significa que o corpo está sofrendo aquecimento, beleza? Então, se eu tenho a temperatura final maior que a inicial, terei um ΔT positivo, um número maior menos o outro menor. Isso vai gerar uma quantidade de energia calculada aí, ó, uma quantidade de calor maior que zero aqui, beleza? Então, quando isso aqui é positivo, vezes Czinho vezes M, o valor de Q vai dar um valor também positivo. Mas por quê? Porque o objeto está esquentando, a temperatura final é maior que a temperatura inicial. E o contrário, né? Se o ΔT for negativo, a letrinha Q aí vai ser menor do que zero, ou seja, está esfriando. A temperatura final menos a inicial, um número menor menos o outro maior, beleza? Bom, agora vamos dar um exemplo bem simples assim, ó, considerar dois objetos trocando calor, né, para a gente analisar o que vai acontecer. Então vamos desenhar aqui um quadrado, né, como se fosse uma caixinha térmica nossa aí, ó. Vou colocar aqui o objeto 1 e o objeto 2, beleza? Esse carinha aqui, vamos supor que o objeto 1 esteja mais frio, um F de frio. E aqui o outro mais quente, beleza? Então um está quente, um está frio, né? O que vai acontecer nesse sistema isolado aqui, ó? Vamos ter que escrever aqui em cima, isolado. Estão isolados termicamente aí, ó. Estão dentro da caixinha térmica. Somente os dois vão trocar energia. Vamos considerar que somente esses dois aí, o 1 e o 2 vai trocar calor aí, ó. O 1 que está frio vai ter que esquentar. O 2 que está quente vai esfriar. Depois de um certo tempo, eles ficarão com a mesma temperatura. Dizemos então que eles atingiram o equilíbrio térmico, certo? Então, o 1 vai ganhar energia, o 2 vai perder. Só que como tem somente esses dois aqui, ó, né? Aí é fácil observar o que? A energia que este perde, esse outro ganha, certo? Então, quem perdeu energia? Se for um valor negativo, vamos supor que perdeu, você calculou e ele deu menos 1000. A energia desse cara aqui, que é o mais quente, vai para esse. Então, esse cara aqui então ganhou 1000 calorias, ou seja, ele esquentou. Então, o ΔT dele foi positivo, esquentou, o valor de Q é positivo. O mesmo 1000 que perdeu, esse outro aqui ganhou. Então, se
é menos 1000 aqui porque esfriou, e aqui é mais 1000 porque esquentou. Então, menos 1000 com mais 1000 dá 0. Então, em uma troca de calor, nossa, em calorimetria, o que a gente tem que colocar em questão, gente, ó, a quantidade de calor que os corpos vão trocar, se eu somar, gente, ó, vai dar 0. Nesse exercício aqui, nesse exemplo, né, da figurinha, a quantidade do 1 mais a quantidade do 2 vai dar 0. Mas a gente vai ter apenas 2 objetos trocando calor? Não. Né? Vamos ter N objetos, às vezes 1, 2, 3, 4, 5, né? Vários, né? 2 ou mais, né? Então, vamos generalizar isso aí? Então, vamos escrever o que, ó? Vamos escrever que a quantidade de calor do 1 mais a quantidade de calor do 2 mais a quantidade de calor do 3 mais, vou colocar 3 pontinhos aí, que N igual a 0. Pessoal, olha só, isso aqui é muito importante em troca de calor. Vai ganhar estrelinha. Por quê? Ó, se eu somar a quantidade de calor que N corpos, né, estão trocando lá, vamos supor que tivesse vários aqui dentro, a somatória de todos, não importa se o seu sistema é isolado, né, eu digo, não importa se eles vão ou não mudar de estado físico, né? Sendo o sistema isolado, somou tudo, vai ter que dar igual a 0. Então, estrelinha para isso aqui. Isso aqui é a alma da coisa para resolver exercício em calorimetria, né? Com um sisteminha térmico aí isolado. Beleza? Agora, vamos dar um exemplo, então, numérico, né? Vamos colocar aqui um exemplo para a gente fazer uma continha e ver como que fica. Beleza? Vamos colocar aqui um tanque, um reservatório, certo? Vamos colocar aqui, fazer o desenho da água. Muita calma nessa hora. Água. Belezinha. Aí volta aqui com a canetinha preta. Vamos considerar um pedacinho de ferro que vai ser jogado lá dentro, né? Então esse ferro vai ser adicionado aí. Mas por quê? Olha só. Eu quero que o meu pedaço de ferro tenha 400 gramas. Este pedaço de ferro está a 220 graus Celsius. A minha água tem massa 960 gramas. Está numa temperatura inicial de 20 graus Celsius. Agora só falta o calor específico de cada um para completar a informação. E a gente já vai calcular a temperatura do equilíbrio térmico. Então 0,1 caloria dividida por grama vezes graus Celsius é um valor aproximado. E o valor do calor específico da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, olha só o que ele vai buscar agora. Ó. Eu tenho um pedaço de ferro que está a 220 graus Celsius e vou mergulhar ele na água que está a 20. Beleza? E eu quero saber, depois de um certo tempo que ocorrer a troca de calor, qual vai ser a temperatura final. Lembrando que esta temperatura é a temperatura do equilíbrio, certo? Equilíbrio térmico. É uma temperatura igual para os dois. Depois de um certo tempo, tanto a água como o pedaço de ferro terão a mesma temperatura. Então, como que eu começo o exercício para calcular essa temperatura final? Isso aqui não recebeu estrelinha? Por quê? Porque isso aqui eu falei que era a alma da coisa para resolver exercícios em trocas de calor no sistema isolado aí no nosso estado, onde o estado físico não muda, né? Para a gente trabalhar aqui. Bom, gente, ó, olha só. Quem está trocando o calor? Vamos considerar que apenas o ferro e a água, né? Eles vão trocar calor. O recipiente não foi considerado, nem o ar, por exemplo. Então, apenas o ferro e a água. Então, a sua primeira linha de resolução é escrever quem está trocando o calor. Então, vamos lá. A quantidade de energia do ferro mais a quantidade de energia, calor aí, da água. Se eu somar as duas, tem que dar 0. Então, essa somatória poderia ser maior se tivesse mais objetos ou mais corpos trocando calor. Como aqui só tem o ferro e a água, apenas esses dois aqui.
Agora, como que eu vou continuar a minha continha? Olha só, o Q é o M vezes Czinho vezes ΔT para cada um. Então, você vai colocar aqui, ó, M vezes Czinho vezes ΔT. Mas vai colocar um parênteses aí, ó, para você saber que isso aqui é do ferro, para não misturar com o valor lá da frente que vai ser da água também. Porque aqui você também vai colocar M vezes Czinho vezes ΔT, só que vai cercar aqui e vai ser da água. E somado tudo igual a zero. Beleza. Pessoal, a primeira linha, a somatória de quem está trocando calor igual a zero. A segunda linha é o que macete para todos. Lembrando, né, que não está mudando de estado físico. Agora você vai colocar os valores. Quem são os valores? Vamos trocar agora aqui na equação embaixo, ó. Pedaço de ferro. Então aqui, ó, o M vale 400. Então 400 vezes o Czinho, que é o calor específico do ferro, vale 0,1. O ΔT é a temperatura final menos a inicial. Eu falei que isso aqui é igual para os dois, né? Então vamos chamar aí, ó, de TF mesmo, menos a temperatura inicial do ferro, é o 220. Então, fechou. Mais. Agora para a água. Massa de água 960 gramas. Beleza? O calor específico da água vale 1. O ΔT, temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura inicial da água vale 20. Então, TF menos 20. Fechou, igual a 0. Beleza? Agora, daqui para frente, é matemática. Beleza? Só resolver essa expressão e isolar a letra E, o TF no caso, né? Agora, observe, gente, ó. Novamente aqui, ó, recordando. TF aqui, TF aqui. Não troquei porque é a temperatura do equilíbrio térmico, que vai ser igual para o ferro e para a água. Certo? Então, vamos continuar aqui, ó. 400 vezes 0,1, 40. Copia de novo o que está dentro do parênteses. Mais 960 vezes 1, continua 960. Copia o que está dentro do parênteses. Igual a zero. Não esqueça de fazer sempre a somatória igual a zero. Pessoal, ó, chegamos num ponto que tem um parênteses aí, então tem que aplicar a distributiva. Esse vezes esse, depois esse vezes esse. Então, para resolver isso aqui, vamos aplicar a distributiva. 40 vezes TF, 40 TF. 40 vezes 220 dá 8.800. Beleza? Terminou a primeira parte aqui, ó. 960 vezes TF, 960 TF. Agora mais e menos. Menos 960 vezes 20 dá 19.200. Somado tudo igual a zero. Por favor, gente, não esqueça essa bendita somatória igual a zero. Continuando, tem o TF aqui e TF aqui. Esse mais esse dá 1.000. Então, 1.000 vezes TF, ou 1.000 TF. Agora, esse número aqui, 8.800, negativo com esse aqui. Somados os dois, então, 19.200. Com 8.800 dá 28.000. Porém, é um número negativo. Beleza? E a somatória igual a zero. Vamos continuar a continha aqui nesse lado aqui, ó. Bom, pessoal, continuando. O 28.000 passa para lá, então vai ter 1.000 TF igual a 28.000. E o 1.000 que está multiplicando passa dividindo. Então, 28.000 dividido por 1.000. Finalmente, pode cancelar os 3 zerinhos de cima e pôr embaixo, ou dividir por 1.000 direto, e vai dar o valor de temperatura final igual a 28 graus Celsius, ok?